Saúdo a todos com a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Versículo 1 ao versículo 9. Depois, versículo 18 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, versículo 1 ao versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18, do mesmo capítulo em diante. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Estes versículos de um belo ensinamento da palavra de Deus, traçado por Jesus aos nossos ouvidos e aos nossos corações, ele traz verdades que, quando nós vamos meditar melhor, quando vamos aprofundar um pouco mais, nós temos bons ensinamentos e profundos, porque além de Jesus ele pronunciar a parábola, que é uma comparação de uma coisa com outra, e esta comparação que Jesus estava fazendo, ele é bem claro: o reino dos céus. Ele estava comparando algo espiritual com algo físico, a função, a profissão de agricultor. Nós sabemos que o semeador, ele vai primeiro preparar o solo, como diz a Bíblia, que tem muitos textos, como o de Eliseu, por exemplo, quando chegou o chamado de Deus por meio de Elias para ele estava arando o solo, ele estava preparando o solo. E a Bíblia mostra-nos que aquela função, aquele trabalho de preparar o solo, era feito com animais, com bois ou com jumentos. E prendia-se ao animal um tipo de jugo, aonde ele, ao carregar
aquele jugo arrastar, forfava a terra, abria valas, e o semeador, ele vinha e depositava a sua semente naquela vala que era aberta. E ao observar o texto, nós vamos ver uma coisa bem interessante, que ele diz que as sementes caíram. Não foi uma plantação segura, porque nós observamos que neste período aqui a semente era preciosa. Para os agricultores da época, eles tinham o máximo de cuidado para lançar a semente na terra e cobri-la, assim como hoje também. Quem trabalha na agricultura, quando vai plantar, faz a cova, bota lá a semente e cobre com terra, justamente para evitar que as aves do céu venham e peguem aquela semente. E aqui o texto que eu estava observando, em cada um dos exemplos dados aqui, Jesus diz que a semente caiu. E no texto, nós vamos ver que cada uma dessas sementes que caíram em solo rochoso, em solo espinhoso, em bom solo e à beira do caminho, cada um deles tem um significado muito importante. E quando Jesus ele está explicando, ele explica que cada tipo de solo desse, o ser humano, cada um de nós. Quando ouvimos e recebemos a palavra, ela vai cair, ela vai vir para você. A palavra ela vai ser destinada à igreja, mas cada um de nós que aqui estamos, nós temos a necessidade de abrir o nosso coração e tentar entender, compreender e guardar, para que não venha suceder que as aves do céu, que aqui representa o maligno, ela venha arrancar de nós. E o texto, como a gente vai ler aqui um pouco, bem rápido, mas bem direto, diz que quando as sementes caíram, elas vieram a frutificar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque para a primeira semente, que foi à beira do caminho, já disse aqui, e a Bíblia também ela tem muitas simbologias a respeito disso. É a semente que cai à beira do caminho e vem as aves dos céus, que Jesus, ao explica que é o maligno que arrebata do coração. E quando vamos ver, o principal objetivo do inimigo da minha e da sua alma é que nós não venhamos aprender a palavra, é que nós não venhamos nos alimentar dela. No texto oficial, onde o nosso pastor leu, está escrito da profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento, que o povo estava com os olhos fechados, os ouvidos agravados e o coração sem entender a palavra, porque a Bíblia é bem clara quando diz que o príncipe das trevas deste século tem cegado o entendimento para que a gente possa ouvir a palavra, para que a gente possa entender, mas não aceitar em nosso coração e ela vir a produzir. E este é o trabalho do maligno, este é o trabalho do inimigo da sua alma, porque ele não tem prazer em ver você meditando na palavra, ele não tem prazer em ver você se alegrando, recebendo as revelações que a palavra te dá. Ele não tem alegria para quem ainda não tem a salvação, quando alguém vem se aplicar à leitura da palavra e descobrir, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não quer isto. O inimigo ele não quer que você se aplique à palavra, à verdade, porque está escrito que esta palavra é que liberta, esta palavra é que transforma o mais vil pecador. E o trabalho do inimigo é esse, é arrancar dentro de você a palavra que é semeada, onde muitas vezes você não vê aqui porque você quer, ou então está passando de um lugar e vê alguém pregando a palavra e ela lhe chama a atenção. Esta é uma palavra aplicada ao seu coração. Embora você não venha dar crédito, embora você não venha a deixar que ela venha frutificar, mas o que Deus ele quer fazer é isto na sua vida, é uma transformação. É uma transformação não somente de aparência, porque o Evangelho de Cristo não é só aparência, mas é uma transformação. É algo que começa de dentro e vai se expandindo até fora.
em formas de ações, em forma de atitudes, em formas de palavras. Essa é a transformação que a palavra de Deus ela vai causar em nós. Por isso que o inimigo ele se preocupa em retirar da nossa mente e do nosso coração o que o Senhor ele quer semear. Eu quero focar com os irmãos na semente que cai aonde é um roxo, o terreno espinhoso, como diz o versículo 22 do mesmo texto. Nesse terreno espinhoso, no versículo 22, Jesus explica assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Além de nós enfrentarmos as ações do inimigo, além de nós enfrentarmos uma batalha espiritual para arrancar de nós o tempo que nós temos de aplicar a palavra, para arrancar de nós a aplicação da mesma em nossa vida, nós ainda temos a guerra interior, nós ainda temos uma guerra que o próprio sistema que o mundo implanta dentro de nós para impedir que toda esta palavra ela venha frutificar. E neste exemplo dos espinhos é onde Jesus ele diz: porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. São duas coisas que Jesus fala aqui. Cuidados do mundo. Quando nós vamos observar os cuidados do mundo, nós vamos ver que Jesus ele bateu de frente muitas vezes com aquilo que nós buscamos em prioridade. Porque Jesus sempre ensinou, desde o Antigo Testamento, o Senhor ele vem falando para nós, ele vem nos ensinando que a nossa prioridade tem que estar em Deus, Deus em primeiro lugar. E o tempo vai passando e o ser humano ele vai se distanciando do seu Senhor, ele vai se distanciando do seu Criador, ele vai se distanciando de Deus e vai colocando outras prioridades. E a Bíblia nos mostra que no capítulo 6 de Mateus, Jesus está ensinando justamente sobre isso, que nós nos aplicamos aos cuidados deste mundo, se preocupando com o dia de amanhã, se preocupando com o que vai vestir, com o que vai comer, o que vai fazer. Aí Jesus lá no finalzinho, quando está ensinando isso, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça que é dele, e as demais coisas ele acrescenta. E aqui nós temos um ensinamento belo da palavra de Deus, porque quando nós vamos nos aplicar a buscar ao Senhor, ele vai suprindo as nossas necessidades, ele vai trazendo aquilo que nos falta. E isto não só no sentido literal, mas no sentido espiritual, porque para nós o que era impossível, ele tornou possível, que é ter paz com Deus, que é a salvação da nossa alma, que é sermos inclusos na família de Deus, a ponto de chamar o Senhor de Pai, porque por meio do sacrifício de Jesus, nós temos essa condição. Nós temos essa condição de outrora inimigos de Deus, agora ser amigos do Senhor, ser família de Deus, ser chamados filhos de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, ele nos deu esta condição com o seu sacrifício, mas o inimigo ele tem trabalhado para que nós não venhamos dar prioridade às coisas que são de Deus. Não só cristãos, como também quem ainda não teve esse encontro com Cristo. Ele trabalha para isso, para que você não venha abrir os seus olhos e observar o que está acontecendo ao nosso redor. Porque Jesus ele deixou bem claro, em Mateus 24, sobre os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos que Jesus falou estão todos se cumprindo diante dos nossos olhos. Profecias do Antigo Testamento e do Novo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós não estamos priorizando o reino de Deus e a justiça. Isso eu falo no modo geral, porque a palavra muitas vezes é semeada entre os espinhos. Nós deixamos espinhos
em nosso coração. Nós deixamos os cuidados do mundo adentrar em nossa vida e tomar a prioridade. E aqui nos vem dizendo o texto de Mateus 6, que Jesus ele diz que nós temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, pelo qual nós temos cuidado sempre de buscar, ele acrescenta. Não é dito na palavra que nós devemos relaxar, não é dito na palavra que nós devemos abandonar trabalho ou deixar de buscar essas coisas, mas sim em priorizar, não tirar o tempo devido de Deus, não tirar o tempo devido da oração, não tirar o tempo devido da leitura da palavra, e sim saber e trabalhar no tempo que o Senhor nos dá. E como diz em Isaías, que Deus irá cobrar do que nós fazemos do nosso passatempo. Deus irá cobrar de forma séria, porque por enquanto o nosso Deus ele age como um advogado, mas vai chegar o tempo que o nosso Jesus ele vai estar agora como um juiz e vai cada um de nós passarmos diante dele e recebermos o que estivermos feito, o que estivermos aplicado. E é todo ser humano, quem crê e quem não crê, vai se encontrar diante do Senhor. E diz o texto, a segunda parte aqui do texto, ele diz que a fascinação das riquezas. O texto que o nosso pastor usou como base de leitura, ele, ao observar ele direitinho, nós vamos ver que ele se encaixa neste pessoal, nesta turma de pessoas que recebe a palavra em um terreno espinhoso. Porque depois de muitos milagres que Jesus fez, lá no Evangelho de João 13, ele fez muitos milagres ali em todo o tempo. E diz o texto, onde o nosso pastor leu, que ele conquistou muitos fariseus e muitas pessoas de posse, muitas pessoas importantes. A palavra penetrou, porém penetrou em um coração espinhoso, e eles temiam aceitar que Jesus era o Messias. Eles temiam aceitar, abrir o seu coração e deixar-se o Evangelho de Jesus penetrar profundamente e agir segundo a sua vontade. Porque está escrito lá que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E em nossos tempos não é diferente. Muitos de nós ouvimos a palavra e nós não deixamos o nosso coração preparado para receber, como um solo fértil, como um solo preparado. Nós não tiramos as impurezas do nosso coração para que a palavra ela venha penetrar e dar frutos. Nós deixamos tudo lá dentro. Nós deixamos os cuidados do mundo, nós deixamos as fascinações das riquezas, nós deixamos amizades aí fora tomar de conta do nosso coração. Aí quando vem a palavra, tudo isso atrapalha a produção de frutos dignos de arrependimento. Então o que o Senhor ele tem falado para nós nesta noite é que nós devemos preparar o nosso coração, assim como o trabalho do agricultor, tirando as pedras, tirando os espinhos, tirando a fascinação do mundo, porque tudo no mundo aí é bom e agradável para a carne. Agrada muito a carne, é pecado, agrada a carne. Mas para o espírito é morte. Para o espírito é angústia. Para o espírito que habita dentro de você é tristeza. E por isso que muitas vezes, quando você passa em alegrias mundanas, quando é no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, já bate uma tristeza, já bate uma angústia. É porque você não prepara o seu coração para a palavra. Então, nesta noite você tem a oportunidade, tanto os irmãos que estão aqui, como os que estão acompanhando a palavra pelas nossas redes sociais. Você tem a oportunidade de preparar o seu coração, de limpar de todas as impurezas que este mundo ele tem colocado dentro de você para receber a boa e doce e preciosa palavra de Deus. Porque Deus ele tem um propósito grande
na vida de cada um de nós. Agora, se nós endurecermos o nosso coração, transformar o nosso coração em pedra. Claro que em Ezequiel diz que ele tem o poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar em prol da palavra de Deus, produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Então o texto aqui, ele nos mostra no último versículo, versículo 23, que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Veja aqui uma coisa bem interessante. Ele ouve a palavra, duas coisas, ele ouve e em seguida ele compreende. Quando nós compreendemos o que Deus ele quer, fica mais fácil da gente ir e obedecer. Quando o Senhor ele diz na sua palavra que nós devemos andar pelo caminho estreito, não é simplesmente para ficar em nosso conhecimento, mas é para ser aplicado em nossa vida. E o que significa o caminho estreito? É um caminho de renúncia. É um caminho onde as oportunidades que o mundo oferece para a carne, como eu já disse, vem, mas você rejeita, porque você compreende que o que agrada ao Senhor é obediência. Quando você compreende o que Deus ele quer de você, ele quer aplicar na sua vida, fica mais fácil de você obedecer e mais improvável de acontecer a primeira cena do maligno vir e arrebatar. Então, o que o Senhor ele quer de nós nesta noite, em todo o tempo, é que nós venhamos preparar o nosso coração, a nossa vida, para receber a doce e preciosa palavra de Deus e assim conseguirmos produzir frutos dignos de arrependimento e para quem ainda não é cristão, seguidor de Cristo, possa adquirir a salvação da alma, possa adquirir as bênçãos espirituais que Deus ele tem reservado para nós, porque os dias são maus e nós precisamos estar dentro da vontade de Deus para escapar da ira futura que em breve está vindo sobre esta terra, e nós só conseguimos escapar se estivermos em obediência a esta palavra. Se nós conseguirmos limpar o nosso coração, se nós conseguirmos aprofundar bem a semente da palavra, guardando para que o inimigo não veja e não venha ter acesso a ela. Que Deus ele continue nos ajudando e nos dando condições de poder conseguir escapar e chegarmos nos propósitos do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua amada igreja.